Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa de formação em participação e educação comunitária e saneamento, ou simplesmente PEC. Hoje trazemos a apresentação sobre o Santolic, ou simplesmente saneamento total liderado pela comunidade, com a particularidade de ser adaptado ao Covid-19. Portanto, dizer que o Santolic é uma abordagem educativa, de sensibilização, que visa instar as comunidades a abandonarem a prática do fecalismo a céu aberto e vem sendo implementada em Moçambique já desde o ano 2008. Nesta apresentação nós vamos nos cingir mais às fases e etapas do Santolic, com a particularidade de ter sido adaptado ao Covid-19. Conforme nós sabemos, o Santolic é uma abordagem de participação comunitária. Foi preciso adaptar essa abordagem no sentido de se garantir que os objetivos preconizados pelo Santolic são alcançados, mas sem colocar em causa aquilo que são as medidas de prevenção e combate da propagação da Covid-19. No final da sessão de formação, nós esperamos que todos estejam aptos a conhecer e aplicar as fases da implementação do Santolic adaptada à Covid-19, conhecer em detalhe, utilizar as diferentes ferramentas e medidas de prevenção da Covid-19 usadas no despertar, compreender os diferentes resultados do despertar no contexto da Covid-19, conhecer e desenvolver as atividades a realizar até a comunidade alcançar o estatuto LIFEC no contexto da Covid-19. Só para esclarecer, LIFECA significa livre do fecalismo a céu aberto. O Santolic é constituído pelas seguintes fases: despertar, pós-despertar, avaliação e reconhecimento. Este é o Santolic normal e logo a seguir vamos ver o Santolic adaptado ao Covid-19. Na verdade, o espírito do Santolic mantém-se nos dois diagramas. O que acontece é que fez-se um acréscimo de elementos de prevenção e combate à Covid-19 durante a realização da atividade do despertar usando o Santolic. Uma questão da redução do tempo, de atividade, questão de se dar mais ênfase às questões de higiene, como lavagem das mãos, questão dos distanciamentos e etc. Portanto, são esses elementos que foram trazidos dentro do Santolic de modo a garantir o sucesso desta atividade, mas sem colocar em causa aquilo que são os objetivos de combate a propagação do Covid-19. No pré-despertar, uma fase de seleção, de identificação de comunidades, seleção das comunidades e definição dos critérios de seleção da comunidade. Portanto, no pré-despertar é onde se pesquisam as comunidades que tenham as características que estão listadas aqui. Portanto, para dizer que essas características implicam numa comunidade que se adequa para se usar a abordagem do Santolic, para o despertar. Portanto, comunidades pequenas ao invés de comunidades grandes, né? Portanto, o ideal seriam aproximadamente 100 famílias, comunidades remotas ao invés de comunidades próximas de cidades ou de estradas, comunidades com liderança forte, comunidades social e culturalmente homogêneas, comunidades que nunca tiveram programas de latrinas subsidiadas, comunidades imundas e também que tenham índice de mortalidade infantil elevado. Então, essas são as características de comunidades que se adequam para serem intervencionadas com a abordagem do Santolic. Após ter identificado a comunidade que vai se intervencionar, é preciso garantir que conversa-se com a liderança, marca-se uma data na qual a equipe voltará para ter uma conversa com a comunidade. Portanto, este é um elemento que se combina com a liderança desta comunidade e ela vai preparar a comunidade de modo a receber a equipe no dia da realização da atividade do despertar, que é, no entanto, a fase a seguir, que é a fase 2 do Santolic. Portanto, é preciso garantir que para esta fase vão para lá pelo menos 3 facilitadores. O primeiro passo é a criação do ambiente quando se chega lá. Portanto, saudar a comunidade, usando a língua local, contrário àquilo que se fazia na abordagem do Santolic, sem a questão da pandemia do Covid-19, portanto, onde faziam-se canções, danças, portanto, criava-se um ambiente de festa. Agora, simplesmente cumprimenta-se
explica-se os objetivos da visita e comunica-se à comunidade que se vai aprender com a comunidade a situação de saneamento da aldeia. Portanto, não se vai lá ensinar a comunidade, vai sim aprender com a comunidade sobre a situação do seu saneamento. Portanto, os facilitadores podem iniciar a conversa perguntando como se diz cocô em língua local ou como se diz quero fazer cocô em língua local. Portanto, já é um bom pontapé de saída, de modo a ser mais objetivo e entrar logo para aquilo que é o assunto da visita. É preciso separar as crianças dos adultos, porque as formas de perceber as coisas são um pouco diferentes. As crianças normalmente tendem a aderir com facilidade a esse tipo de programas. Os adultos já não. Eles têm uma outra forma de interpretar. Então, separar esses grupos é bom porque poderá-se fazer um trabalho produtivo, porque se não tiver sucesso a nível dos adultos, pelo menos a nível das crianças pode ter algum sucesso. Portanto, o que nós queremos é que haja uma iniciativa de abandono da prática do fecalismo a céu aberto. Portanto, um dos grupos poderá iniciar a qualquer momento. Portanto, durante esse processo todo é preciso garantir que todos os participantes lavaram as mãos no tip-tap antes da reunião e todos usaram as máscaras e estão a manter o distanciamento indicado durante a realização desta atividade. Na fase 2, ainda na fase 2, que é o despertar, é preciso identificar pelo menos 3 pessoas na comunidade, incluam mulheres, portanto, que sejam pessoas dinâmicas, para mostrarem, para ajudarem a desenhar o mapa da comunidade, portanto, indicar os limites e identificar igrejas, mesquitas, fontes de água, escolas e estradas. Portanto, para esse exercício, use materiais localmente disponíveis, como pedra, farelo, serradura, cartões, etc. E, após ter sido desenhado o mapa, pede para indicarem as zonas onde faz-se cocô. Portanto, a zona onde as comunidades fazem cocô em caso de diarreia, nos dias de chuva, à noite. Portanto, peça para as pessoas indicarem qual é essa zona. E indicada essa zona, use o farelo para marcar. E peça às pessoas para que marquem o cocô naquela área, através daquele farelo. Pergunte também qual é a família que faz mais cocô e a que come menos na aldeia. Portanto, são perguntas um pouco engraçadas, mas que na verdade servem para criar um ambiente de descontração e também produzir o efeito desejado pelo Santolite, né? Que é a curiosidade, a graça, mas também, acima de tudo, a aprendizagem. Ainda com isso, é preciso garantir que se mantenha o distanciamento entre as pessoas que desenham o mapa e as pessoas ainda estão de máscaras colocadas. Portanto, na etapa número 3 ainda de despertar, então convida as pessoas para fazerem o cálculo do cocô, que é feito naquela aldeia ou comunidade. Pergunto quantos quilogramas de cocô cada família pode fazer por dia e quantas vezes, e qual é o hábito. Então aí inicia uma operação matemática para o cálculo do cocô. Deu uma explicação, por exemplo, diz que por família um indivíduo faz 0,5 kg de cocô por dia. Então calcule a quantidade de cocô por família durante um ano, né? E coloca isto em unidades de tonelada. Compare o resultado obtido com uma unidade de medida facilmente conhecida na comunidade, como latas, caminhões, sacos, por aí em diante.
Então mostre o volume de fezes na aldeia e pergunte para onde vai este cocô. Então isso já começa a despertar um momento de questionamento, dúvidas, que olha, afinal nós fazemos tanto cocô assim, onde é que vai esse cocô se nós não temos latrinas? Depois, ajuda a pensar no impacto do saneamento, portanto, a nível dos rios e poços, quando chove, quando há ventania, portanto, leve eles, induza eles a refletirem sobre a questão do arrastamento deste cocô para essas fontes de água. Contudo, continue mantendo o distanciamento entre as pessoas dentro do mapa e evite troca de objetos durante as discussões. Portanto, esta é a tabela do cálculo do cocô, portanto, que nos leva a calcular o cocô por ano, tendo em conta o exemplo que nós anteriormente apresentamos. Portanto, a partir desta tabela, nós vamos colocar o nome das famílias, o número de pessoas por famílias, vamos colocar a quantidade de cocô por unidade e vamos multiplicar pelo número de pessoas por cada família. Então, vamos determinar quanto cocô cada família faz. Vamos fazer uma soma e damos o número total do cocô que a comunidade gera por ano. Então, depois de dar este número, que nós vamos converter em toneladas, então depois comparamos este número com uma unidade de medida que eles facilmente conhecem: sacos, latas, caminhões e etc, etc. E aí fazemos eles refletirem em torno da questão onde vai aquele cocô todo. Preciso garantir que eles refletem sobre essa questão. Onde é que vai aquele cocô todo? Então puxa eles para refletirem em torno das questões do saneamento, porque há arrastamentos por ventania, por percolação da água. Então faz eles pensarem em torno disto, animais que podem arrastar esse cocô do ponto onde é depositado para as suas casas. Portanto, leva eles a refletir em torno disto, de modo que tentem buscar respostas sobre o destino daquele cocô que eles vão depositar naquele ponto e pensam que é o fim daquele cocô. Na fase 2 do despertar, portanto, ainda na fase 2 do despertar, na etapa número 4, realiza-se então a caminhada da vergonha. Então, o segundo facilitador pede para visitar a zona com mais cocô daquela aldeia. Tanto pede, gostaria de conhecer a zona que tem mais cocô daquela comunidade, ou onde aquela comunidade normalmente vai fazer esse cocô. Então, obviamente, a comunidade vai indicar, porque conhece algum ponto em que normalmente é o ponto de concentração do cocô. Então, se a comunidade indicar, então saem os dois facilitadores juntos com a comunidade. Portanto, é preciso garantir que não se arrasta toda a comunidade, mas um pequeno grupo da comunidade, né, para esta atividade. Chegados ao local, durante a caminhada da vergonha, portanto, sempre que avistar cocô, faça perguntas sobre a cor do cocô, o tamanho, se é líquido e porquê. Quer dizer, isto é um momento de conversa constrangedora. A ideia é criar o constrangimento. Então, fala do cocô, elogia o cocô, transforma o cocô em uma conversa normal, mas verá que já começa algum tipo de constrangimento, porque as pessoas não gostam disso, e conforme pode-se perceber, daí que elas saem, vão fazer em lugares escondidos. Então elas sabem que o cocô não é para conviver com as pessoas. Então, quando você leva as pessoas para falar sobre este cocô, leva as pessoas para refletir em torno desse cocô, para em frente do cocô, até pode movimentar com alguma varinha aquele cocô e puxa a conversa. Em algum momento irão se rir as pessoas, mas no fundo haverá aquele desgosto de estar em frente do cocô e a falar de um cocô que é algo que se diz não ter valor algum. Portanto, é este o espírito deste exercício. Depois de algum tempo, sem que a comunidade veja, um dos facilitadores deve recolher
um dos cocôs, de preferência se for fresco, melhor ainda. Tu recolhe, mete em algum sítio escondido, pronto, para levar de volta ao ponto da reunião da comunidade. Portanto, esta atividade não tem que levar mais do que 15 minutos, portanto, tem que estar no intervalo de 10 a 15 minutos. Garantir que ainda mantém-se o distanciamento preconizado entre as pessoas e que as pessoas ainda estão com as suas máscaras. Em simultâneo a esta atividade, bem, como eu estava a referir lá, o cocô deveria ser mais ou menos assim. Este é interessante porque eu acho que aqui a conversa é muito mais constrangedora, uma vez que ele está bem úmido. E aqui ele ainda convida moscas. Isso. Em simultâneo a esta atividade, o outro facilitador pode convidar indivíduos da comunidade, incluindo todos, falo de crianças, mulheres ou anciãos, para indicarem como se lava as mãos naquela comunidade. Portanto, vai-se criar um momento de debate sobre esse processo, para verificar se é a forma correta, qual é a forma correta, e vai-se discutir sobre esse processo. Então, no final de tudo isso, vai-se ensinar a comunidade a montar um tip-tap, ensinar-se a forma correta de lavar as mãos depois desse processo de discussão, se não aparecer alguém da comunidade que saiba como fazer este processo de lavagem das mãos, que saiba lavar as mãos devidamente e que conheça o tip-tap. Em caso de aparecer alguém da comunidade que conhece este processo, aí vai-se aplaudir, vai-se perguntar ao resto da comunidade o que, que a comunidade acha daquela explicação e vai-se aplaudir essa pessoa. Chegado o grupo que vem da caminhada da vergonha, então vão se juntar os dois grupos e vai-se pedir ao grupo que ficou a debater em torno da lavagem das mãos e montagem do tip-tap para partilhar esta informação com o grupo que não estava. Portanto, é um momento em que a comunidade interage entre ela mesma e é muito crucial isso, porque é uma troca de informação entre pessoas da mesma comunidade. E isto, dando protagonismo às pessoas, isto incentiva as pessoas a aderirem à atividade e elas sentem-se donas do exercício e isto motiva-lhes a aprender mais e também executar. Após provar a comida, o segundo facilitador tira o cocô que correu durante a caminhada da vergonha e coloca ao lado da comida. E de imediato, principalmente quando o cocô é fresco, onde aparecer moscas, irão fazer a troca de viagem. Portanto, elas irão pousar no cocô, na comida, no cocô e vice-versa. Então, aquilo vai começar a criar vai começar a criar desgosto entre aquelas pessoas da comunidade, provavelmente vômitos. Então, as pessoas não irão gostar daquilo. Então, pergunta às comunidades se estão a ver o que está a acontecer. A comunidade se está a ver o que está a acontecer ali entre o prato e o cocô. Então, eles vão explicar que as moscas estão a pousar no cocô e na comida. E pergunta-se o que é que acontece quando eles vão fazer cocô no mato e voltam. Logicamente haverá quem vai dizer as moscas também seguem e voltam. Então faz as pessoas refletirem em torno disso, que olha, as moscas que pousam naquele cocô lá, depois saem, vêm pousar na comida aqui. E então pergunta, alguém da comunidade gostaria de comer aquela comida naquelas condições? Está claro que ninguém vai aceitar naquela comunidade. Porque então, se eles não têm coragem de comer aquela comida, é porque têm consciência de que a comida não é comestível. Então comente, afinal, através das moscas, vocês estão a comer cocô uns dos outros. Porque sabem de antemão que as moscas que vão pousar no cocô lá no ponto do cocô, lá onde a comunidade faz cocô, depois seguem as pessoas ou vêm elas sozinhas quando sentem cheiro de comida ou não sei o que é que lhes convida ali, eles chegam, pousam nos pratos, nas comidas, pousam nas caras das crianças, pousam nas mãos das crianças, das pessoas, dos homens, mulheres,
e as pessoas comem sem lavar as mãos, comem aquela comida. Então, as pessoas estão a comer cocô. E busca também a reflexão sobre aquele cocô que está lá quando há arrastamentos, quando há ventanias, arrastamentos por ventania ou por chuva. Então, feito esse exercício, abra uma garrafa de água, dê alguém para beber, beba e dê alguém para beber. Então, depois disso, pergunte à pessoa se a água é boa ou não. A pessoa vai responder que a água é boa. Então, depois disso, leve um pouco de cocô, aquele cocô que está ali na atividade. Meta ali, mas não tem que ser muito cocô, senão vai pintar a água. Tem que ser um cocô simples, né? Para não pintar a água. Mete, fecha a garrafinha e agita. Por vezes até pode não conseguir meter o cocô, mas só encostar uma varinha ali no cocô, depois meter na garrafa e fechar, agitar a garrafa. Então, pergunte se alguém quer beber aquela água. Pergunte se alguém quer beber aquela água. Eles vão recusar, porque sabem que viram e sabem que tem cocô, e cocô não é algo comestível. Ele já tinha se referido na questão da comida. Então, feito isso, pergunta, por que não querem beber a água? Eles vão dar as suas respostas. Nós não queremos beber a água porque tem cocô, e cocô não se come, etc, 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 etc. Então, daí pode fazer um comentário que, ao praticarem o fecalismo a céu aberto, as fontes de água que usam na aldeia também estão contaminadas com fezes. Portanto, você leva a reflexão que já tinha referenciado anteriormente sobre a questão do arrasto de fezes lá no campo do cocô, com água da chuva para as fontes de água, com ventania para as fontes de água, com os animais. Então, você leva este assunto e diz, olha, vocês estão a comer cocô através de todo o processo. Portanto, existe aqui uma série de vetores que transportam esse cocô para a vossa comida, para a vossa água. Daí pergunto, então o que querem fazer sobre esta situação? Vão continuar a comer o cocô um dos outros e a beber o cocô um dos outros? Com tudo isso, a manter o distanciamento das comunidades. Na etapa 8, ainda do despertar, então, fala das rotas de contaminação, que são esses elementos todos que estavam a ser focados lá anteriormente, que é a questão do arrasto do cocô desde o ponto, desde a área do cocô, desde o campo de cocô, até a ingestão por um indivíduo. Então, fala das rotas de contaminação, explica as rotas de contaminação, ensina as rotas de contaminação a essas comunidades. Depois de explicar as rotas de contaminação, portanto, verifica se tiverem cães, porcos, galinhas, deixe como o cocô e a comida que foi deixada ali, aquela que está ali ao lado do coiso, que está ao lado do cocô onde as moscas entraram, não sei o quê. Deixe os animais comerem essas coisas. Observe no local se existe alguma criança que tenha moscas na boca, essas coisas todas. E pergunte, por que isso acontece? Durante o processo de explicação sobre as rotas de contaminação, se tiverem ali animais como cães, porcos, cabritos, galinhas ou patos, deixe que esses animais vão dentro do mapa e vão comer aquele cocô e junto àquela comida. Observe também se no redor não tem alguma criança que tenha moscas em seu rosto ou em seu corpo. Então pergunte, em geral, o que acontece quando nós vamos fazer cocô no mato? Então, obviamente, pode aparecer alguém a responder que não, depois do cocô, as moscas pousam no cocô, algumas delas seguem e vêm pousar na nossa comida, vêm pousar na nossa água, e etc, etc, etc. Então, peça a essa pessoa que terá tido essa coragem de responder para vir à frente e dizer que a comunidade está a comer o cocô. Que diga em voz alta que eles estão a comer cocô. Na etapa número 9, ainda da fase número 2, que é o despertar,
Peço a alguém da plateia para explicar como se constrói uma latrina na aldeia. Portanto, essa é a fase de demonstração e construção da latrina e do tipo TAP. É assim, em nenhum momento os facilitadores devem esquecer que este exercício é da comunidade, né? E os facilitadores são apenas facilitadores, passa a repetição. Portanto, eles têm que fazer a comunidade pensar e gerar solução mediante o problema apresentado. Então, peça alguém da plateia para explicar como se constrói uma latrina na aldeia. Verifique se a descrição da latrina tem os seguintes elementos: ser fácil de limpar, tem paredes, porta e cobertura, ser segura para crianças e idosos, se tampa para evitar a entrada e saída de moscas ou outros animais que possam querer invadir aquele lugar, se tem tip-tap com água, sabão, cinza para lavar as mãos, se é acessível a pessoas deficientes. Como animador, demonstra a montagem do tip-tap. Mantenha os participantes distantes do equipamento. Caso os participantes toquem o equipamento, lave as mãos com água e sabão. Portanto, feito isso, então os facilitadores iniciam com o processo de formação do grupo de saneamento. Portanto, podem chamar pessoas voluntárias que querem ajudar a comunidade a construir latrinas. Certamente existirão pessoas revoltadas com a situação, pessoas que irão sentir-se motivadas por esta situação, então vão querer reverter essa situação. Então, são essas pessoas que devem ser aproveitadas para a constituição do grupo de saneamento, que deve ser constituído por todos os gêneros da comunidade. Portanto, que tenham lá jovens, velhos, mulheres, homens e crianças. Portanto, isto vai dinamizar o processo e vai garantir que o trabalho que a comunidade se compromete a fazer tenha sucesso. Porque, logicamente, existirão pessoas revoltadas, pessoas que sentem vontade de mudar a situação da comunidade, tendo em conta aquilo que foi ali apresentado. Então, os facilitadores ajudam a comunidade a elaborar um plano de ação, facilita a discussão deste grupo de modo a refletir sobre como irá proceder para construir uma latrina, de respeito a materiais e datas. Então, o grupo vai fazer esse exercício e, feito esse exercício, vai convidar o grupo a apresentar e irão acompanhar os facilitadores, neste caso, deverão já ir à comunidade para fazer o acompanhamento periódico deste exercício, o qual o grupo de saneamento se comprometeu em liderar a comunidade para a construção de latrinas. Apoie o líder da aldeia na elaboração da lista das famílias da aldeia, tanto porque o líder deverá ter um papel muito importante de controle das famílias que já fizeram um buraco, já vedaram a área da latrina, já cobriram até por... Portanto, o líder deverá ter o registro de todas as famílias que já estão a desenvolver este exercício de construção de latrina. Nessa imagem nós podemos ver uma situação de choque e desgosto quando as comunidades vê a comida e ao lado do cocô as moscas entrarem na comida, entrarem no cocô. Então isto já cria aquele afinal de contas nós vínhamos comendo cocô todo esse tempo. Então é este o objetivo central. Portanto, o choque, o desgosto, garantir, criar condições para que as comunidades sintam que há necessidade de reverter essa situação. Bem, é preciso saber que na implementação de Santolique nós podemos ter pelo menos 4 resultados, né? Ao despertar as comunidades usando o Santolique. Daí nós temos que ter um posicionamento em função a isso. Se o resultado for de alto desgosto e vergonha sobre a situação da comunidade, isso significa que é caixa de fósforo na bomba de gasolina. Então, toda a comunidade assume a ação imediatamente
Facilite um plano de ação, identifique os líderes naturais, facilite a elaboração do plano semanal para a construção de latrinas, decida as datas de monitoria. Esta comunidade está pronta e essa comunidade vai dar o resultado desejado. Agora, se o resultado for médio, portanto, médio o desgosto e vergonha, são chamas promissoras. A maioria da comunidade tomou a decisão. Se alguém diz que vai fazer uma latrina, traga essa pessoa para frente e encoraje essa pessoa a explicar como vai fazer a sua latrina. Verifique se há outros que concordam em fazer latrinas. Se sim, explique como se faz uma latrina simples. Apoie a formação do grupo de saneamento, plano e elaboração de um plano de ação. Agora, se o resultado tiver sido fraco, desgosto e vergonha, são faíscas dispersas. Aí, a maioria ainda não tomou a decisão e há muitas opiniões. Alguns já começaram a pensar em avançar. Agradeça a análise e despeça-se. Diga para ficarem com a sua prática de comer cocô. Tiro a foto aos que dizem que vão continuar a comer cocô para mostrar na aldeia vizinha e avalie a situação. Identifique os que querem iniciar e leve-os à frente da comunidade. Apoie a formação do grupo de saneamento e a elaboração do plano de ação. Caixa de fósforo úmida. Portanto, aí quando o resultado é muito fraco, desgosto e vergonha. Aí a comunidade não está interessada. Agradeça e parta. Diga-lhes que está surpreendido em saber que vão continuar a comer cocô. Avalie a situação depois de dizer que vai tirar uma foto para mostrar à aldeia vizinha que aquela comunidade come cocô. Pergunte se não gostariam de visitar uma aldeia lifeca. Na fase 3 do Sandali, que eu posso despertar, tanto que é a fase do acompanhamento, monitoria das comunidades, os facilitadores devem apoiar o líder da aldeia no processo de implementação e monitoria do plano de ação feito pela comunidade. O líder da aldeia tem que ter a lista completa das famílias da comunidade. O líder, com frequência semanal, deve saber o número de buracos abertos pelas famílias para latrinas, saber o número de latrinas completas, apoiar as famílias a fazer ou procurar tampas que fechem bem o buraco de cada latrina, apoiar as pessoas vulneráveis, falamos de viúvas, deficientes, crianças vivendo sozinhas na construção das latrinas, assegurar que todas as famílias com latrinas tenham um sistema de lavagem das mãos e motivar as famílias com latrina a construir uma latrina de mesma. Muito obrigado. Saneamento para todos, responsabilidade de todos.